As plantas absorvem os nutrientes e águas com os pelos radiculares. Bem, o que estaria acontecendo então em torno das raízes? Aqui é o ponto de crescimento da raiz, isto é, a raiz cresce por aqui. Este ponto de crescimento tem intensa atividade metabólica, a parte velha vai se desprendendo. Na parte separada, ainda há algo em movimento. São os micro-organismos, que se juntam para se alimentar de células. Não se vê a olho nu, mas os nutrientes estão percorrendo por toda a raiz. E aqui se juntam os micro-organismos. Esses micro-organismos crescem alimentando-se de nutriente que as raízes fornecem. Quando esses morrem, tornam-se nutrientes de plantas. Os que estão em volta das raízes são as bactérias. Há também muitos protozoários. Os micro-organismos e as raízes se ajudam mutuamente. E agora? Vamos conhecer um homem que pode nos dizer mais sobre os seres que vivem no solo. O professor Kazuhiro Narizawa, associado da Universidade de Ibaraki, é especialista em mofos que vivem no solo. Como você se envolveu na pesquisa sobre mofos do solo? Bem, minha razão é que eu amo alimentos saborosos. Eles parecem relevantes. Não. Continue. O cultivo de alimentos deliciosos depende de micróbios do solo. Então entendi que eu tinha que começar a estudar os micróbios por causa dos alimentos deliciosos que eles tornavam-se possíveis. É por isso. Ouvimos que a maioria dos organismos do solo permanecem desconhecidos. Por que ainda não foram descobertos? Bem, tradicionalmente, a pesquisa sobre micróbios, como os que vivem no solo, requer o cultivo de micróbios para que descubra exatamente o que eles fazem. Mas, na verdade, mais de 99% dos micróbios que vivem no solo não podem ser cultivados em laboratório. E por que não? Uma das razões é que os cientistas ainda não compreendem o suficiente sobre os nutrientes que os micróbios precisam consumir para crescerem. Outra razão é que os micróbios não vivem de forma independente. Eles interdependem de muitas outras espécies. Recentemente, percebeu-se que a tentativa de isolar e cultivar uma espécie de micróbios é uma abordagem equivocada. Mas uma determinada palavra-chave está desvendando o segredo dos organismos desconhecidos do solo. Aqui está ela. Endófitos. Endófitos? O que é isso? Bem, na palavra endófitos, endo significa dentro e fitos significa plantas. Combine as duas e o significado será organismos que vivem dentro das plantas. A maioria dos endófitos são espécies de micróbios. Seria ideal saber absolutamente tudo o que acontece no solo, mas não há nenhuma maneira de inteligência humana descobrir tudo. A maior parte do que se passa no solo permanece um mistério. No entanto, muitos endófitos podem ser encontrados nos tecidos vegetais, e entre eles, na área do redor das raízes, é onde muitos fazem sua casa. Ao limitar nossa pesquisa a uma determinada área, podemos descobrir o que está acontecendo. Na verdade, além dos legumes, acabamos de ver outras plantas que também têm relações simbióticas engenhosas com micróbios. Na verdade, há um tipo de endófito que é encontrado em 80% das plantas terrestres. São chamados de fungos micorrízicos. Desculpe, sei que é um bom punhado,
mas recente pesquisa descobriu os detalhes de como é estabelecida a simbiose entre plantas e fungos micorrízicos. Veja bem a raiz deste pinheiro. Está vendo os grãos? Oh, é verdade. O que é isso? Estes grãozinhos são os fungos micorrízicos que convivem com as raízes. Agora veja isto aqui. Tem alguma coisa branca nas raízes, não é? Esta parte branca é o micélio que cresce dos fungos micorrízicos. Agora vamos ver a relação dos fungos micorrízicos com as plantas. Os fungos criam micélios que penetram as raízes das plantas. Depois avançam para fora das raízes e vão buscar nutrientes ou águas para as plantas de onde as raízes não alcançam. Com isso, as plantas poderão sobreviver num solo de poucos nutrientes. Por outro lado, as plantas fornecem os fungos micorrízicos, os nutrientes obtidos pela fotossíntese. Esta é a relação de convívio dos fungos micorrízicos e as plantas. Qual é a influência dos fungos micorrízicos no crescimento das plantas? À esquerda é onde não há fungos micorrízicos, à direita é onde há fungos micorrízicos. A existência ou não dos fungos micorrízicos mostra essa diferença no crescimento das plantas, mesmo com fornecimento de fertilizantes e água em idênticas condições. Portanto, os fungos micorrízicos convivem com as plantas e ajudam no crescimento delas. Um endófito que já é bem conhecido está aqui. Esta é uma planta de soja. Olhe atentamente para suas raízes. Você vê essas pequenas coisas redondas? São os nódulos radiculares. Agora, dentro dos nódulos radiculares, temos esses endófitos chamados bactérias do nódulo. Os rios. Você vê muitos astrágalos no arrozal. As raízes do astrágalo têm muitas bactérias de nódulos que fornecem nutrientes nítricos à planta. Por isso, se enterrar os astrágalos na aração, poderá substituir o fertilizante nítrico. O ácido fosfórico é um importante nutriente para as plantas, mas o solo japonês é pobre desse elemento. Eu sou a bactéria do nódulo das raízes. Eu posso transformar o nitrogênio do ar em íon amoníaco. Eu vivo me alimentando de organismos no solo, mas será que o íon poderia me dar um pouco de açúcar? Eu sou a planta leguminosa. Eu posso compor o açúcar com a fotossíntese, mas como não posso aproveitar do nitrogênio do ar, eu preciso do íon amoníaco e do íon nítrico. Oi, bactérias do nódulo das raízes, vocês estão aí? Vamos fazer um pouquinho de nódulo de raízes. Que tal? Ouçam, bactériazinhas, não querem vir ao meu nódulo de raiz? Ei, você vai me dar alguma coisa? Sim, a minha amiga folha consegue fazer a fotossíntese. Eu lhe dou um pouco de açúcar. Oba, que bom! A propósito, eu não consigo usar o nitrogênio do ar para sintetizar o nitrogênio. Você poderia me dar um pouco de nitrogênio fixado no íon amoníaco do nitrato do ar? Ok, se você me der o açúcar, não tem problema. Oi folha, eu fiz o nódulo antes de tudo, porque a bacteriazinha estava por aqui. Olá raiz, não tem íon amoníaco ou íon nítrico no solo? Deixe-me ver. Ah, não tem não. Vamos pedir ajuda à bacteriazinha. Ah, então faça bastante nódulo. Temos que dar açúcar a ela, pois o íon amônico é o mais importante.
Ok, bactériazinhas, venham. Dê-nos íon amônico que daremos açúcar. Que sorte! Deixem o íon amoníaco conosco para que possamos receber açúcar. Olá, Raiz. Não tem íon amoníaco ou íon nítrico no solo? Deixe-me ver. Ah, tem sim. Ah, então pare de fazer o nódulo. Não quero dar açúcar às bactériazinhas do nódulo de raízes. Eu quero usar açúcar só para mim. Entendido. Bactériazinha, não precisa vir mais. Eu posso absorver diretamente do solo o íon amoníaco e o íon nítrico. Que pena, eu pensei que poderia ganhar açúcar. Dela. Vamos tomar, por exemplo, o jambeiro, né? Ele exige um espaçamento mínimo de 15 metros entre um jambeiro e outro jambeiro. Por quê? Para que justamente a gente consiga que a copa dele chegue a um alcance em que ela consiga manter produtividade e consiga, na verdade, aumentar essa produtividade ainda, e que as raízes não se interlacem, né? E que essas raízes não tirem nutriente uma da outra. Então, a gente faz uma poda nessa copa e nesses galhos que estão sobressalentes. Isso vai permitir que a luz entre, e ali a gente pode entrar com o milho, com o feijão para adubar o solo, e com a mandioca, né? Pode entrar com o consórcio da mandioca com milho e com feijão, ali logo abaixo, e continuar mantendo a produção da fruta, que é o jambo. Outra coisa muito importante é o consórcio de algumas espécies, mas uma coisa mais específica, por exemplo. O plantio da mandioca consorciada com feijão, por exemplo, é muito comum aqui no Nordeste e nas agroflorestas de Pernambuco. Como é que se dá isso? Ao plantar a mandioca, a levantar aquele leirão, mas com aquela camada morta orgânica ali para nutrir o solo, a gente vai plantar no pé do feijão o feijão, que pode ser o feijão de porco, pode ser o feijão guandu, pode ser o feijão carioca normal. Por quê? O feijão, ele tem uma associação na sua raiz, a raiz tem uma associação com uma bactéria. Justamente essa bactéria vai conseguir captar nutrientes para o feijão, e o feijão vai dar o nutriente que a bactéria precisa. No caso, a bactéria dá o nitrogênio para o feijão dá o açúcar. Então essa troca propicia que o solo também seja beneficiado, ou seja, a bactéria vai conseguir pegar aqueles nutrientes e, além de dar para o feijão, depois de morto você deixa ali, e aquele nitrogênio que estava na bactéria com o feijão vai adubar aquele solo. Então a mandioca está sendo beneficiada por causa da ação do feijão, com a associação do feijão com a bactéria. O feijão está se nutrindo e se desenvolvendo bem porque tem luminosidade, pela poda que você fez, por exemplo, no cajá, que poderia estar ali em cima. E no fim a macaxeira está ganhando todo esse benefício de nutriente, e o solo está, depois da colheita, todo coberto e retroalimentado aí desses nutrientes, né? Isso aqui é um plantio. O composto orgânico, o adubo que se utiliza ali, é a própria matéria orgânica produzida pelo sistema, ou seja, folhas e galhos que caem ali e que você faz o manejo após a colheita, se incorporam no solo e viram nutriente novamente para aquele sistema sempre se manter, e isso inspirado na floresta. Então, quando a gente começou a ter conhecimento de trabalhar diferente, até a própria condições financeiras não dava para comprar o estrumo, aí meu avô, meu pai, minha mãe começou a trabalhar e começou a fazer isso aqui, né? Vinha aqui nessa área, que era a única área que tinha esse tipo de folhagem, e começava, aí fazia a coveta. Aí vinha, na verdade não tinha, a situação era tão difícil que não tinha nem um carro de mão, que era para vir buscar isso aqui. Aí vinha nas bacias, fazia isso aqui,
Aí aqui, esse material aqui já está grosso, aí a gente vai separando ele. Aí vem ficando esse fino. Então a gente só levava, na verdade, o que estivesse bom. A gente, quando vai plantar, a gente só leva esse. Que esse daqui, na verdade, é o que já está o composto, né? Aqui está o verdadeiro estrumo. Isso aqui é praticamente um adubo orgânico. Você pode fazer a coveta 40 por 40 e plantar qualquer tipo de planta, que ela não vai sentir falta do adubo, não vai precisar do adubo químico, do esterco do gado, de forma alguma, porque a compostagem aqui, ela está feita pela natureza. Quanto mais eu mexo aqui para baixo, veja, aí não tocou na terra ainda, viu? Olha, a terra está chegando dela aqui agora, veja a terra como está bonita aqui. Ó. Veja a diferença. Ó, isso aqui, ó, é que é a terra, então veja a qualidade da terra. Uma terra molhada, uma terra forte, para aquela terra que o fogo destrói, que o veneno destrói. Então, essa tá a diferença. Isso aqui é uma leguminosa, né? O solo tá fraco, então a gente começa a plantar, é uma rama. Essa rama, ela solta uma folhagem, e essa folhagem, ela se decompõe muito fácil ao solo, que ela é fina, parecendo uma seda. Por exemplo, aqui tem dela aqui, ó. E ela coloca uma grande quantidade, é muita que ela coloca. Então ela faz o que o calcário não consegue fazer, e com mais qualidade, né? E, que nem eu sempre digo, a custo zero. Só plantou e apenas só manter. Só procurar manter ela e deixar ela fazer essa enramação aí. Pronto, quando você quer vir fazer o plantio, você passa limpando, né? E você vai deixando, ó. E ela vai fazendo o benefício que é a recuperação do solo. Aqui, ó. Olha a qualidade aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui já tá virando material orgânico, ó. Já tá se decompando. Aí quando isso aqui se decompõe todinho, ó. Quando isso aqui se decompõe todinho aqui, ó. A planta vai agradecer isso aqui, ó. Aí você vem aqui, planta um pé de maxixe, você vem aqui, planta um pé de girimum. Então um solo desse ele tá rico. Os endófitos penetram na superfície das raízes e folhas. Eles então ativam genes dormentes dentro das plantas. Especialistas dizem que, como resultado, as plantas começam a crescer rapidamente e ganham grande resistência a doenças e pragas. Pourquoi on est solidaire de cette industrie de produits phytosanitaires? Il y a des agriculteurs qui démontrent de plus en plus qu'on n'en aurait pas besoin de ces produits. Et que là où on doit se retrouver dans le monde agricole, c'est pour quelles raisons culturellement on est lié à ces gens de la pharmacie, de l'industrie, de la pétrochimie. Mais on est lié à ces produits parce que les plantes sont devenues malades, parce qu'elles poussent sur des sols qui sont morts, qu'on a tués avec les produits, avec les désherbants et avec l'absence d'humus. Dans la mesure où une plante pousse sur un sol mort, elle ne peut pas être en bonne santé. Donc on est obligé d'utiliser des phytos, des produits pour protéger les plantes. Et tout démarre de là. Moi je suis passé en bio à cause de ça. D'un côté c'est mon voisin qui désherbe chimiquement, de l'autre côté c'est moi qui suis en bio depuis 30 ans. Donc moi je laisse pousser l'herbe que je travaille après au printemps. Et lui il met des désherbants. Ça fait un peu la vie et la mort quand même, hein? Ça ressemble, oui. C'est inquiétant même. Au niveau du sol à l'intérieur, on voit une différence? La différence, elle est assez nette à voir. Si vous voulez, on va donner un coup de fourche, vous verrez. Et alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Plutôt, qu'est-ce qu'on va pas trouver? On va voir, au niveau de la structure, la grosse différence. Vous voyez, on a ce qu'on appelle une structure feuilletée. La terre se délite en strates, comme un millefeuille.
Dès qu'il pleut, l'eau ne pénètre plus, on n'a pas de trou de vers de terre, puisqu'il n'y a pas de matière organique, il n'y a pas de vers de terre. Oui, effectivement, c'est la mort quand même. Hein. Et Voilà. l'eau glisse là-dessus. L'eau glisse dessus. Et si elle faisait que glisser, ce ne serait pas grave, mais chaque fois, il y a une partie des argiles qui floculent et qui sont emportées. Donc, si vous voulez, chaque pluie, on a une partie, on a une partie qui est de la terre qui s'en va. Et le gros problème, je vous dis, c'est qu'on perd cette argile, qui est le réservoir. On va se retrouver avec du sable et des cailloux. Donc ce sable et ces cailloux, ça va faire un support et on va faire du hors-sol. Et alors là, ici, qu'est-ce que ça donne quand on creuse? Ici, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver une structure particulière. On va deviner tout de suite, qui est complètement différente. On appelle ça une structure grumeleuse. Oui. Donc au lieu de faire des couches plates, ça fait des petites boules, des petits agrégats. Donc c'est le complexe argilo-humique qui est en bon état qui permet vous voyez, il y a des vers de terre, Oui, je vois. qui permet de faire ça et qui forme cette structure particulière en forme de petites boules qui permet à l'oxygène de pénétrer et qui permet à l'eau aussi de pénétrer. C'est bon signe d'avoir du ver de terre, non? Il vaut mieux, oui, en principe. C'est eux qui font le plus gros du travail. S'il y a à manger, ça veut dire que la plante aussi a à manger. Exactement, d'autant plus qu'eux, ils transforment la matière organique sous forme assimilable, de façon organo-minérale. C'est magnifique, c'est une terre vivante, ça, on est d'accord. Voilà, ça c'est une terre vivante. Hein? Maintenant, c'est les générations qui vont me suivre qui vont en profiter. Ouais, vous vous rendez compte que le niveau du sol était là où l'herbe l'a maintenu. Et si vous prenez le point de greffe de la vigne, Oui. on a perdu 30 à 40 cm de sol. Donc en 30 ans. Si on continue comme ça 30 ans de plus, on est au rocher. C'est-à-dire que l'eau, quand il pleut, elle dévale et Voilà. elle érode. Et elle arrache et elle emporte tout. Donc ce sont des eaux boueuses qui évacuent. C'est de l'eau chargée de boue chaque fois qu'il s'en va. Alors oui. que si ça pleut ici, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'infiltre. Quand je dis aux parents, Ao arar a terra, altera-se a estrutura do solo. Aí começa o erro do homem. No solo, há um espaço ideal para os micro-organismos se desenvolverem. Mas quando revira o solo, a granulação fica menor e dificulta o desenvolvimento de micro-organismos. Esta é a estrutura ideal do solo. Não basta afinar a terra. Na agricultura natural, é importante preparar um ambiente para que as raízes das plantas possam se desenvolver. As raízes das plantas necessitam de grandes brechas para se desenvolver. As brechas pequenas são necessárias para que os cabelos das raízes cresçam. As grandes brechas dão vazão às águas e aumentam a ventilação. As brechas pequenas retêm as águas e aumentam a reprodução de micro-organismos. No solo natural existem brechas grandes e pequenas, até a parte mais profunda de forma proporcional. Para as granulações destruídas pela aração, necessitam-se de correções com fertilizantes. As raízes que cresciam normalmente perderão as condições de crescimento. E ainda, por baixo da camada da terra macia, forma-se a camada da terra dura. Isso porque os micro-organismos pararam de reproduzir, deixando sem espaço. Os micro-organismos da área das raízes pararam de reproduzir ao encontrar fertilizantes. Afinal, foi o homem que criou esse ambiente. Outro ponto importante: quando não se utilizam de fertilizantes naturais, sem misturar a terra com a existência ou não do feno, mostra-se o resultado da colheita da berinjela. Com este efeito de proteger o solo com feno, mostra-se o quanto é importante não deixar o solo descoberto. A agricultura natural significa sem fertilizantes e sem agrotóxicos. As plantas cultivadas na agricultura natural têm raízes mais compridas, abundantes e fortes, que fortalecem na busca de nutrientes do solo. Ao compararmos os arrozais cultivados na base de fertilizantes com os da agricultura natural, este último é mais resistente. Mesmo derrubado pelo tufão, põe-se em pé logo em seguida, enquanto os cultivados com fertilizantes não conseguem. Neste sistema, as plantações são mais resistentes, menos vulneráveis contra as doenças e pragas. Até agora, vimos que há uma infinidade de bactérias que vivem no solo, mas muitas só existem em um estado dormente, até que algo venha acordá-las e possam então começar a se multiplicar.
As pesquisas têm suspeitado por muito tempo que as bactérias dormentes sejam belas adormecidas, à espera de um príncipe. A hipótese da bela adormecida. Mas quem é o príncipe? O Sr. Kaneko e sua equipe da Universidade Nacional de Yokohama tentam descobrir. O que o Sr. Kaneko identificou como príncipe? Aqui está. O quê? Um milípede? O milípede é conhecido por comer terra. O príncipe encantado é realmente um milípede? O Sr. Kaneko recolheu 2 amostras idênticas de solo e adicionou milípedes em uma e na outra não. Após um mês, ele identificou o teor de DNA das 2 amostras. Ele confirmou que as 2 eram diferentes. O eixo horizontal indica o tipo de bactéria e o eixo vertical indica a quantidade de cada tipo de bactérias. Há mais picos no gráfico do solo que tinha milípedes. O número de espécies de bactérias aumentou dramaticamente. O príncipe encantado milípede beija a bela adormecida bacteriana? Não, ele a devora. Recipiente do solo que está sendo consumido, o estômago do milípede é ao mesmo tempo úmido e cheio de nutrientes. Assim, as bactérias se multiplicam rapidamente. De fato, os mesmos resultados também foram obtidos com vermes. O Sr. Kaneko acredita que todos os animais que se alimentam do solo têm este efeito. Agora a pergunta para o Sr. Kaneko é o que realmente fazem as bactérias que se tornam ativas nos milípedes ou em um verme. Quando vermes e outras criaturas comem o solo, eles deixam para trás mofos no solo, como a senhora Yasu viu anteriormente. Esses mofos tornam-se então um paraíso para as bactérias e outros micróbios. Este realmente é o X da questão. Toda a vida, até as menores formas, está conectada a uma rede interdependente. Sim. Anteriormente, os pesquisadores se concentraram em isolar espécies de micróbios individuais para investigar suas propriedades. E agora, tudo isso mudou, e o cerne da pesquisa é estudar as várias inter-relações que existem. Temos uma imagem surpreendente de uma relação mútua para mostrar a vocês.